E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão lavando as mãos? Estão ficando em casa, se possível? Quando saem, estão colocando aquela máscara top? É isso aí. Vamos continuar com as nossas aulas, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre um assunto dentro da matemática que é muito fera, mas só depois da nossa vinheta. Vamos lá! Então, galerinha, a aula de hoje vai ser sobre a área de figuras planas, tá certo? E dentro dessas figuras planas, nós vamos falar hoje sobre três, tá? Ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre outras figuras também. Então, segura aí. Hoje nós vamos falar sobre o quadrado, sobre a área do retângulo e sobre o triângulo, ok? Quadrado, gente. O que é um quadrado? Bom, um quadrado, para começo de conversa, ele tem 4 lados. Então ele é chamado de quadrilátero. Então o quadrado ele é um quadrilátero. Só que ele tem uma característica bem interessante, que eu tenho certeza que vocês sabem. Ele tem os 4 lados iguais. Eles têm os 4 lados de mesma medida, né? Então, para a gente calcular a área do quadrado, basta a gente pegar o lado e elevar ao quadrado, tá certo? A área do quadrado é L vezes L, que é L ao quadrado, tá certo? O retângulo, ele também é um quadrilátero, porque ele também tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Só que ele tem uma diferença em relação ao quadrado. Ele não tem os 4 lados de mesma medida. Ele tem lados com medidas diferentes. Este lado maior é do mesmo tamanho deste lado aqui, e este lado aqui tem a mesma medida desse, só que esses lados eles têm medidas diferentes. Um exemplo aqui, ó, é uma folha de papel branco, tá certo? Percebem que isso aqui é um retângulo. Este lado da folha tem a mesma medida desse, e este lado tem a mesma medida desse, tá certo? Então, um exemplo aqui de um retângulo que a gente pode ver no dia a dia, né? A tela do seu celular ou do tablet que você está assistindo agora essa videoaula também é um exemplo de um retângulo, tá ok? E para a gente calcular a área do retângulo, a gente multiplica a base vezes a sua altura, tá certo? Uma dimensão vezes a outra. O triângulo, como o próprio nome diz, ele tem 3 ângulos, tá certo? 3 ângulos e 3 lados, tá certo? Então ele não é um quadrilátero. O quadrilátero ele tem 4 lados. Exemplo de quadrilátero: quadrado, retângulo. Existem outros quadriláteros, tá certo? Outras figuras geométricas com 4 lados, tá? Mas com 3 lados nós temos apenas o triângulo, certo? É a única figura geométrica que tem 3 lados, é o triângulo. Bom, para calcular a área do triângulo é a sua base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, é a metade da área de um retângulo, tá certo? Como assim, professor? Metade da área de um retângulo. Observe essa folha aqui. Nós temos aqui essa folha aqui de papel sulfite, de papel chamequim, e ela tem uma área, certo? Para eu calcular a área dela, era só eu descobrir o tamanho dessa medida aqui, o tamanho dessa medida aqui, multiplicar, eu tenho a área dela, tá bom? Agora olha só, observe aqui, se eu pegar essa folha aqui, tá? E dividi-la de modo que ela se transforme em um triângulo. Espera aí, deixa eu colocar aqui em cima da mesa para ficar mais fácil. Enquanto isso eu vou acelerar aqui. 2000 anos depois. Eu dividi, não ficou, nossa, que perfeição, eu dividi aquela folha em duas, tá certo? Se eu juntar aqui, ó, eu volto a ter a minha folha. Opa, assim não, assim. Eu volto a ter a minha folha, tá certo? Observe aí que eu dividi ela ao meio, tá? E aí, ó, se eu colocar ela assim, uma atrás da outra, que figura que eu formei?
um triângulo, tá certo? E ela é exatamente a metade da folha, tá? Se ela é exatamente a metade da folha, então ela tem exatamente a metade da área, tá certo? Então por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá ok? Claro que dentro dos triângulos existem algumas peculiaridades, tem alguns triângulos que têm algumas características que eles recebem os nomes diferentes. Depois, especificamente, a gente vai falar também apenas sobre os triângulos, ok? Vamos lá, gente. Esse primeiro exercício aqui diz assim, ó, um terreno retangular com medidas 22 metros de comprimento e 15 metros de largura foi dividido igualmente entre 3 irmãos. Qual a medida do terreno que cada irmão recebeu? Ou seja, então ele fala que nós temos um terreno retangular. Então ele vai ser um terreno assim, certo? E ele diz que tem 15 metros de largura por 22 metros de comprimento, tá certo? E aí ele diz que esse terreno foi dividido igualmente entre 3 irmãos. Igualmente entre esses 3 irmãos. Então, um irmão ficou com um pedaço do terreno, o outro com outro pedaço e o terceiro com outro pedaço, tá certo? E esses terrenos divididos aqui têm a mesma metragem, têm o mesmo tamanho. Então, como é que a gente pode resolver esse exercício? Tá certo? Vou dar aí 15 segundos para vocês pensarem, tá certo? Só que eu vou adiantar aqui. Se você olhar aqui, você pode perceber que você, observando, você tem aqui esse retângulo, tem tal, você fica tudo acelerando, ficando com a voz um pouco mais fininha, e aí tá mais rápido, tá menos rápido, então assim, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Pensaram? Ótimo. Então vamos resolver. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar a área total. Para a gente achar a área total, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, tem lá como é que calcula a área do retângulo. A área do retângulo, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, é base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura, tá ok? Então basta a gente fazer 22 vezes 15. 22 vezes 15, vamos calcular aqui. 5 vezes 2, 10. Fica 0, aí. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Aqui vai dar 0. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Então, 330 metros quadrados é a área total do terreno. Então, essa área do terreno, área total, 330 metros quadrados. Só que no problema ele diz que essa área foi dividida entre 3 irmãos. Para eu dividir entre esses 3 igualmente, né? Então, cada irmão teve a mesma parte, a mesma quantidade de terreno. Então, basta a gente dividir essa área total por 3, né? Dividindo 330 por 3. Quem conseguir fazer de cabeça pode fazer. Eu vou fazer aqui, vou armar aqui a continha. 330 dividido por 3. Isso é uma divisão bastante simples, né? 1 aqui dá 3. Resto 0. Desço 3. 1 de novo. 1 vezes 3, 3. Resto 0. Desço 0. 0 para cá. Então, cada irmão ficou com um terreno de 110 metros quadrados. Então, vamos para mais um exercício. Tem aqui, ó. Renato fez uma pipa, como na figura abaixo. Qual a área total da pipa? Estou perguntando a área toda, não estou perguntando a parte que ele encapou, não. Tá certo, gente? Estou perguntando a área total da pipa, tá? Então, eu vou ter que calcular essa área todinha aqui, ó. Ele dá aqui algumas informações no problema.
tá certo? E vamos imaginar também que essa pipa aqui ela esteja totalmente simétrica, ou seja, as taletas aqui estejam divididas bem certinho, ou seja, o tamanho está do lado de cá, está do lado de cá, tá bom? Tá certo que meu desenho não está assim, nossa, essa perfeição, é apenas para exemplificar. Então essa altura aqui da taleta central é 18, tá? Dessas outras duas taletas aqui, que faz essa sustentação da pipa, 8, tá bom? E aqui dentro, ele também traz algumas informações. A distância dessa taleta para essa taleta é 10, dessa parte aqui até aqui é 4, essa metade aqui da taleta também é 4, tá certo? Então a gente já parte do pressuposto também que aqui se tem as mesmas medidas, tá bom? Se essa medida toda aqui, ó, é 18, eu sei que aqui é 10 e aqui ele fala que é 4, aqui também, para poder dar o 18, também tem que ser 4, tá? Também tem que ser 4. Se essa medida aqui toda é 8 e ele fala que essa aqui é 4, aqui é 4 também, porque são simétricos. Aqui também é 4, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Aqui também é 4, tá? Então, para a gente calcular aqui a área total, a gente pode fazer separadamente, tá bom? Eu vou pegar primeiro esse retângulo aqui, tá bom? Esse retângulo aqui, vou colocar ele aqui, ó. Então ele é 10 aqui, aqui é 4 e 4, então vai ser 8 aqui, tá bom? E aí nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos menores. Então se eu calcular a área de 1 e multiplicar por 4, eu encontro essa área total aqui dos triângulos menores. A medida dos triângulos é 4 de altura e 4 de largura. Beleza? Então, olha só. Vou chamar isso aqui de área 1, isso aqui de área 2. Calculando a área 1, isso aqui é um retângulo. Basta eu fazer a multiplicação da sua base pela sua altura. Então, vai ser, essa área vai ser 10 vezes 8, 80. Essa aqui é um triângulo, certo? Basta eu multiplicar base vezes altura e dividir por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8. Tá? Então, lembrando que essa área aqui, de 8, corresponde a um triângulo pequeno aqui, tá certo? Só que nós temos 4. Para eu descobrir a área dos 4, basta multiplicar a área de um deles por 4, né? Se eles são iguais. Então, a área essa área dos triângulos, vou botar aqui área triângulos, vai ser 8 vezes 4, porque tem 4 triângulos menores. 8 vezes 4, 8 vezes 2, 16, vezes 3, 24, vezes 4, 32. Então a área total, basta eu somar essa área dos triângulos, que dá 32, mais a área do retângulo. Então, a área total vai ser 80 mais 32, a área total 112. Galerinha, beleza? Olha só, lá na plataforma já tem atividades para vocês fazerem relacionadas à área de figuras planas. Então vai ter exercício lá falando de retângulo, triângulo e quadrado, tá ok? E durante a semana nós iremos postar mais algumas aulas falando também de outras figuras planas, tá ok? Beijo no coração, fique em casa, se possível. Se tiver que sair, use máscara, lave as mãos e passe álcool em gel. Beijo!
Tchau, tchau.